A gente vai dar início aqui à nossa apresentação do nosso trabalho. Como o professor Portela já anunciou, né? A gente tem o pensamento computacional na educação básica, o uso de jogos digitais e despulgar no desenvolvimento de competência da BNCC e da computação. Nosso trabalho é composto por uma dupla, no caso que sou eu, André Azevedo, e o David Tavares, juntamente com o nosso professor e orientador doutor, professor Carlos Portela. A gente tem uma agenda a seguir, que ela é composta pela introdução, referenciais teóricos, desenvolvimento de competência do pensamento computacional, análise do entendimento da BNCC e considerações finais. A gente vai dar início aqui à introdução, né? A evolução das tecnologias digitais de informação e comunicação, as TICs, tem provocado transformações na economia, sociedade e na cultura. Isso porque estamos interagindo cada vez mais por meio de computadores, smartphones, tablets, entre outros meios de tecnologia. Desse modo, a gente consegue observar o avanço da tecnologia no mundo atual. Desse modo, trazendo o avanço por meio educacional, podendo servir como ferramenta de auxílio para a educação. O Windows 2006 salienta que a combinação do pensamento crítico com os fundamentos da computação define uma metodologia para resolver problemas, denominada de pensamento computacional. Desse modo, a gente consegue perceber que o pensamento computacional ele consolida não só uma habilidade inerente dos cientistas, como uma habilidade intelectual que devia ser incrementada, como a leitura, a escrita e até mesmo como as operações aritméticas. Nesse sentido, o ensino do pensamento computacional pode ser realizado de diversas formas, como jogos, que pode ser apresentado de duas formas principais, os jogos digitais e os jogos desplugados. Os jogos digitais usualmente contemplam a inserção de atividades mais envolventes e atraentes em sala de aula, Santos e Exaltino 2018. Dessa forma, Santos e Exaltino 2018 traz a forma lúdica que o jogo traz para o aluno na sala de aula, para o aluno do ensino básico, aquela forma lúdica, fazendo com que a dinâmica e a aula se tornando mais atraente. Também temos os jogos desplugados, que são uma possibilidade para desenvolver o acesso ao pensamento computacional na rede pública, que possui ainda dificuldade em termos de infraestrutura e tecnologia. Os jogos desplugados são jogos sem o acesso aos equipamentos eletrônicos, mas também trazendo a forma lúdica e a forma interativa, como Raio et al. 2022 cita. Nossos referenciais teóricos. Referenciais teóricos do pensamento computacional. Trazemos novamente, 2006, destaque que o pensamento computacional pode ser visto como uma atividade mental para a compreensão de problemas que possam ser resolvidos computacionalmente, ou seja, processos de pensamentos incluindo na identificação de determinados problemas e na elaboração da solução de maneiras eficientes, de tal maneira que uma máquina ou um ser humano possa executar. Dessa forma, ele salienta e reforça a importância do pensamento computacional para os alunos, trazendo a importância do buscar do aluno, de reformular determinada disciplina e trazendo a disciplina mais atraente, fazendo com que a disciplina se torne mais atraente. O pensamento computacional na educação básica são notórios esforços de pesquisadores e professores pela inovação, criatividade, recurso tecnológico e desenvolvimento para novas práticas pedagógicas, que possam auxiliar no processo de ensino-aprendizagem na educação básica. Nesse sentido, o pensamento computacional começou a ser adotado em diversos países, nas escolas de educação básica. A importância da incrementação da educação, do pensamento computacional nas séries iniciais da educação básica, fazendo com que o aluno se sinta mais atrativo em determinada disciplina. E os jogos desenvolvidos no pensamento computacional. O jogo em sala traz grandes benefícios no ensino-aprendizagem. Os jogos podem se desenvolver habilidades mentais, físicas e didáticas, além de utilização de jogos. Além da utilização de jogos, o processo de desenvolver e apresentar vantagens. Silva et al. 2018. Aquilo que eu disse, é trazer de forma lúdica e prazerosa para o aluno em sala de aula. Desse modo, a gente vai falar sobre desenvolvimento do pensamento computacional. A experiência de jogos digitais.
Barcelos, 2014, propôs o jogo de digital Handler, do inglês alças, remetendo à ideia de algo que é agarrado e arrastado. O jogo é em terceira pessoa, conforme mostra a figura 1. Desse modo aqui, podemos observar, o jogo de Handler ele traz a ideia que ele tem que buscar determinado número e arrastar até aqui embaixo nessa figurinha roxa, nesse ponto roxo. O jogo de Handler, ele tem 9 fases, e cada fase propõe um desafio diferente. Então, fazendo com que o aluno pense e tente buscar a melhor resolução daquela determinada fase. Dado para ele um determinado número, e ele tem que ir trazendo, pegando o número, conforme estou mostrando aqui, pegando e arrastando novamente aqui para baixo, fazendo essa interação e que o aluno passe a ter esse pensamento crítico e ver a melhor forma de buscar essa solução. Dando continuidade nas frentes de jogos digitais, Viana e Portela, 2019, utilizaram a robótica, o Robocod, um jogo com um simulador de batalha entre robôs, tanques de guerra, e que se joga programado em Java. Nesse jogo, o aluno desenvolvedor pode utilizar as classes básicas disponibilizadas pelo ambiente de criação ao seu próprio robô, e também pode colocá-lo em batalha em outros robôs, criando outros desenvolvedores, conforme mostra na figura. Nesse jogo, Robocod, os alunos foram uma turma de sistema de informação que foram escolhidos para trabalhar essa programação em Java, no qual o professor e o tutor em sala orientou e apresentou para os alunos código-fonte, e os alunos, a partir dessa apresentação e a demonstração do código-fonte, os alunos passaram a ser o agente principal e criaram o seu próprio robô usando a lógica e o pensamento computacional, e dentro disso foi se criada uma competição no qual um devia destruir o robô do outro. E assim, conforme sucessivamente, ele ia ganhando pontos e passando na tabela, fazendo uma forma mais competitiva, trazendo a disciplina que por muitos, entre aspas, na programação, o Java, chato, fazendo que se torne uma disciplina mais atrativa e mais atraente por determinados alunos. Dessa forma, o meu colega David vai dar continuidade no trabalho. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o David Tavares. E eu vou trazer aqui o ponto do desenvolvimento do pensamento computacional usando a computação desplugada, mas basicamente no desenvolvimento de jogos desplugado. Mas o que seria essa computação desplugada, né? Então, eu trouxe aqui um conceito para vocês. Aqui, a computação desplugada, ela é referenciada na literatura como pensamento computacional desplugado, onde trata-se de uma técnica de ensinar os fundamentos da computação através de atividades sem uso de computadores. Essa é uma afirmação de Bell et al. De 2011. Então, essa abordagem é uma abordagem que facilita a sua aplicação em diversos locais, pois não faz uso de ferramentas computacionais, não faz uso de uma infraestrutura de computação. Então, ela não faz questão de ter esse tipo de abordagem utilizando ferramentas computacionais. Passo, pode passar. Então, eu trouxe aqui alguns relatos de experiência com jogos desplugados, onde o primeiro é de Santos et al., de 2015, onde ele apresenta uma proposta de jogo denominada algoritmo desplugado, onde a primeira tarefa desse jogo, ela denomina-se origamis com algoritmo. Então, o jogador que está participando desse jogo, ele vai pegando algoritmos escritos em canetas e vai criando seus origamis. Então, a cada algoritmo que ele recebe, ele vai criando os origamis seguindo os passos descritos no algoritmo. E na segunda tarefa, denominada Jack o Coelho, é apresentado o protagonista Jack, onde ele realizará tarefas a partir de algoritmos propostos por alunos. Então, a partir da segunda tarefa, são criados novos algoritmos, onde é proposta a ideia de que o coelho chegue até uma casinha no quadro
Se você perceber na imagem, tem uma casinha no quadro, então esse coelho ele deve percorrer todo o quadrante aí, obedecendo os algoritmos para que ele possa concluir com sucesso a segunda tarefa. Bom, e na segunda experiência, a gente trouxe aqui o trabalho de Rayol et al. 2023, onde ele apresenta o jogo Pirata Desplugados, que introduz de maneira lúdica e divertida os conceitos de variáveis, estruturas condicionais e de repetição, objetivando o desenvolvimento do pensamento computacional. Baseado no modelo de jogo de tabuleiro, ele apresenta personagens e cartas de ações, e esse jogo ele possui 5 tarefas que introduzem os conceitos de computação, os conceitos computacionais. Então, esse jogo, ele traz bastante conceito de programação, conceito de variáveis, conceito de estruturas condicionais, de repetição, onde o jogador ele deve usar esses conceitos para percorrer um tabuleiro, como mostra a imagem, e esse tabuleiro ele tem várias fases. Então, essa é uma primeira fase que está representada aí, onde o jogador deve fazer com que um pirata que está dentro desse barco consiga falar com um índio que está no quadrante E2. Então, é criado um algoritmo para que ele possa desenvolver essa tarefa. E conforme o aluno vai progredindo nas tarefas, as tarefas vão começando a ficar de forma mais difíceis, onde ele pode ter esse desenvolvimento, né, de pensar de forma programática, onde ele consiga encontrar a melhor maneira de resolver as tarefas, criando algoritmos mais personalizados, e assim como ele vai progredindo, os conceitos de programação, ele vai conseguindo absorver de maneira lúdica e divertida. Então, esses foram 2 exemplos de experiência com jogo desplugado que nós trouxemos. E aqui nós trouxemos uma análise do atendimento da BNCC. Então, a fim de analisar o atendimento dos jogos digitais desplugados, apresentados em relação às habilidades da BNCC propostas no documento Normas sobre Computação e Educação Básica de 2022, optou-se pelo nível fundamental 2, ou seja, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Adicionalmente, selecionou-se o eixo do pensamento computacional, onde nós dividimos em 2 objetos do conhecimento. O primeiro é programação, onde busca construir e analisar soluções computacionais de problemas diferentes, de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual ou colaborativa, selecionando as estruturas de dados adequadas, com registro, matrizes, listras e grafos, aperfeiçoando e articulando saberes escolares. E o segundo eixo onde a gente traz a estratégia de solução de problemas, empregar diferentes estratégias da computação, como decomposição, generalização, reuso, para construir a solução dos problemas. Boa. Pode passar, André. E aqui nós trouxemos uma tabela, onde nós mostramos as habilidades do pensamento computacional, e como tipo de dados, onde é classificado informações agrupando em coleções, conjuntos, e associando cada coleção em um tipo de dado. Linguagem de programação, elaborar algoritmos que envolvam instruções sequenciais de repetição e de seleção usando uma linguagem de programação. O F69CO03 descrever com precisão a solução de um problema, construindo o programa que implementa a solução descrita. E partindo da parte de decomposição e generalização, onde nós buscamos construir soluções de problemas usando técnica de decomposição e automatizar tais soluções usando uma linguagem de programação. Identificar os recursos ou insumos necessários, entrada para resolução de problemas, bem como resultados esperados,
determinando os respectivos tipos de dados e estabelecendo a definição de problemas como uma relação entre a entrada e a saída. E, por último, comparar diferentes casos particulares, instâncias de um mesmo problema, identificando as semelhanças diferentes entre eles, e criar um algoritmo para resolver todos, fazendo uso de variáveis, parâmetros, que são os parâmetros, para permitir o tratamento de todos os casos de forma genérica. Então, essas foram as habilidades que nós buscamos atender, e eu trago aqui um exemplo, que é o Robocode, onde a gente visualizou que o Robocode ele atendeu algumas habilidades do pensamento computacional pelo jogo, né? Então, o EF69CO01, o jogo aborda os tipos de dados das classes Java. E assim por diante. Ele solicita o jogador melhorar a classe do robô, o jogador deveria melhorar o algoritmo ou a solução antes de jogar, implementar a solução. A decomposição se apresenta a partir da divisão da classe em métodos. E o conceito de batalha e torneio permite aos alunos identificar a entrada, que é o robô, e a saída, que é a vitória ou derrota. Bom, então, nas nossas considerações finais, levantamos aqui 3 pontos. Que o primeiro é o pensamento computacional tem se tornado um tema relevante na educação básica, pois está relacionado ao desenvolvimento de habilidades essenciais para a resolução de problemas e raciocínio lógico. Os jogos são uma ferramenta poderosa para o ensino do pensamento computacional, pois são motivadores, envolventes e permitem que os alunos pratiquem suas habilidades em um ambiente seguro. E, por último, a presente pesquisa abre espaço para futuras atividades que visam aprimorar o desenvolvimento das habilidades de pensamento computacional por meio da implementação de oficinas abrangendo 2 abordagens distintas, que são os jogos digitais e as experiências com jogos desplugados. Essas são nossas referências e o nosso agradecimento à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional, SECTET, agradecimento aos membros da banca e agradecimento também ao nosso orientador, professor Dr. Carlos Portela. Muito obrigado a todos que estão presentes também.